E a escola? A escola ensina muita coisa boa. Agora, quando são assuntos do coração, aí a escola só ensina biologicamente falando, né? Ah, dois átrios, dois o quê? Ventrículos. É porque você confunde ventrículos com ventrílocos, que são aquelas pessoas que ficam com os bonequinhos, sabe? E finge que o bonequinho tá falando, que dane-se. A questão é que a escola não ensina coisas do amor. E a questão de hoje vai falar sobre isso. Chega na vibe. A pessoa tira um ventríloco do útero, né? Não sabe da onde, mas tudo bem. Ó, hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 31 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 25, na prova branca 33, na rosa 28 e tá aí na tela para você. Amor na escola. Ah, parece nome de novela da Globo, né? Aquelas novelas de... Nem da Globo, né? Aquelas novelas do SBT, novela infantil. Amor na escola. 2 da madrugada. O casal que discute no andar de baixo está tentando aprender. Eles pensavam que era só vestir branco, caprichar na decoração e fazer os convites chegarem a tempo, mas não. Na escola até logaritmo nos foi ensinado. Você aprendeu? Eu não aprendi isso até hoje. Decoramos a tabela periódica. Nos empurraram química orgânica, mas nada nos foi dito sobre o amor. Oh, que beleza! Esse texto é de C. Guerra, disponível em http://vejabh.abrigo.com.br, acesso em 19 de novembro de 2014. Agora vem a questão sinistra, que essa questão é sinistra. Qual é o recurso que identifica esse texto como uma crônica? E para isso eu preparei o quê? Eu preparei aqui uma tela para a gente ver as características da crônica. Vamos lá, ó. Características da crônica. É um texto curto, fácil de entender. A gente viu que esse, né, Amor na Escola, era curtinho, facinho de entender. Então, beleza, característica da crônica. Linguagem simples, geralmente cotidiana. Vimos também que tem a linguagem super simples, sem palavras difíceis, geralmente linguagem do dia a dia. Então, beleza. Trata de situações do cotidiano. Era uma situação do cotidiano? Sim, cotidiano de um casal, discutindo, etc. Tem poucos personagens, ou até mesmo nenhum. Esse caso tinha quantos personagens? Tinha o narrador e estava mencionando um casal. Mas personagem mesmo? Sim, não tinha nenhum praticamente. Não tem 2 personagens assim, bem constituídos, formando o casal, não. Só está narrando a situação de um casal qualquer. Crítica, implícita ou explicitamente, ou melhor, critica, implícita ou explicitamente, situações e atitudes. Qual que foi a situação criticada? Tinha uma crítica? Tinha. A situação criticada foi que a gente aprende um monte de coisa na vida que a gente não vai usar, mas não aprende as coisas que são importantes às vezes. Traz humor crítico, sarcástico e ácido. Tem esse humor crítico, sarcástico e ácido? Tem. Até quando ele fala... Na escola até logaritmo foi ensinado, decoramos a tabela periódica, nos empurraram química orgânica. Está sendo crítico com as coisas que tem na escola. O 2 da madrugada também está sendo crítico, porque 2 da madrugada não é hora do casal estar discutindo no andar de baixo. Né? Que mais? Segue um tempo cronológico determinado. Isso é, não vai e volta no tempo. Você vê que aqui a história começou e ela não teve uma viagem para o futuro na história, né? Dali 4 anos, aquele mesmo casal já tinha aprendido. Ou não tem isso. Então o tempo é um tempo cronológico determinado. Ele começa e vai. Não tem aqueles saltos que a gente vê em romance. Que tá contando uma história e de repente a personagem volta 20 anos atrás para reviver uma memória da juventude. Não tem isso. E isso tudo a gente viu nessa pequena crônica. Todas essas características estão aqui. Agora a gente tem que ver o que está nas alternativas. Vamos lá. Qual o recurso que identifica esse texto como uma crônica? Letra A.
Referência a um fato do cotidiano na vida de um casal. Crônica. Uma das características é retratar algo do cotidiano? Sim. Então a letra A está correta. Tem referência a um fato, alguma coisa do cotidiano de um casal. Letra B. A marcação do tempo em 2 da madrugada. E aí é que vem a bordoada. Por quê? Porque essa letra B ela vai trabalhar a questão do tempo. E quem conhece crônica já vai relacionar crônica com cronômetro. Será que tem a ver alguma coisa? Cronometrar, crônica? E tem. A palavra crônica ela origina do grego kronos, que significa tempo, e crônicos, que é mais próximo ainda de crônica, né, que significa relacionado ao tempo. Isso tudo do grego. No latim tem o chronicle também, que era um gênero que registrava os acontecimentos históricos verdadeiros em sequência cronológica, então do mesmo jeito que a gente viu, começa e vai, e era sem aprofundamento. A crônica, para você ter ideia, existe desde a Idade Média, só que ela vai se transformando esse gênero crônica. Os primeiros cronistas, as primeiras pessoas que escreviam, tratavam de acontecimentos históricos com pessoas importantes, reis, imperadores, militares de alta patente. E hoje em dia a crônica, esse modelo se consolidou no século XIX, ela vai tratar da vida social, política, dos costumes, do cotidiano. E isso aconteceu, ela se consolidou assim por causa da imprensa, porque passou a ter crônica na imprensa, nos veículos de imprensa. Então, a crônica hoje é um texto curto com as características que a gente viu, que vai tratar de vida social, vida política, costumes, cotidiano, etc. Agora, a questão é o seguinte: como a gente viu que a palavra crônica está relacionada a tempo, né? A gente olha a letra B e fala assim, a letra B deve ser, porque é a marcação de tempo em 2 da madrugada. Só que não é essa mesma definição de tempo no sentido do horário em que a coisa está acontecendo. A marcação do horário em que o fato está acontecendo. Esse tempo da crônica é um tempo que como se fosse o tempo presente, por exemplo. A crônica aconteceu, uma situação que aconteceu, e ela começa a ser narrada, ela vai sendo narrada direto. Como eu já mencionei, ela não volta e vai no tempo. Se é uma crônica que está tratando de algo que aconteceu, ela vai ficar lá no passado, ou às vezes, se ela vier para o presente, é com uma palavrinha, uma frasezinha no final, que aí vai falar assim, no passado, em gerações anteriores, as pessoas costumavam andar de terno e gravata na rua. Pense você, no calor do Rio de Janeiro, no calor de São Paulo, no calor de não sei o que, no calor de Manaus, as pessoas andando de terno e gravata na rua, as mulheres com longos vestidos. Isso em décadas passadas. Imagine se fosse hoje. Ou se não, hoje isso já não é real. Hoje isso é um absurdo. Tá trazendo para o presente, só que tá trazendo só um pedacinho lá no final. Então esse tipo de vai e volta não é muito comum. E também não é uma crônica que está trazendo uma narração muito profunda de personagens, etc. Né? É uma situação que está sendo narrada. Quando a gente fala de personagem é que é mais incomum ainda aparecer essa quebra no tempo para começar no passado e vir para o presente, ou começar no presente e voltar para o passado. Então, o tempo da crônica não é esse tempo aí de marcar o horário em que o fato está acontecendo. Poderia ter acontecido 2 da madrugada, como poderia não ter a marca de tempo. Se não tivesse esse 2 da madrugada, o texto ia continuar sendo uma crônica do mesmo jeito, porque ia continuar narrando uma história cotidiana de um casal. Então, esse 2 da madrugada é só auxiliar para a narração, para dar aquela ideia de tá incomodando os vizinhos, essa coisa assim. Só para isso. Beleza? Então, a letra B está incorreta. Letra C. Marcação de espaço em andar de baixo. É a mesma coisa. Primeiro que não tem a questão do espaço, né? E tem outra. Se você não tivesse colocado essa questão do espaço aí,
continuaria sendo uma crônica do mesmo jeito. O espaço ele tem em todo o texto narrativo, ele não é exclusivo da crônica também. Então todo texto narrativo vai ter, aconteceu nos Alpes, no Rio de Janeiro, na Austrália, em Sydney, na Austrália, num bairro, não sei o quê. Então todas essas marcações de lugar tem em textos narrativos no geral. Se você tirasse isso dessa crônica, ia continuar sendo uma crônica, porque ia continuar narrando uma situação do cotidiano. Letra D. A enumeração de conteúdos escolares. Isso aí já é mais do estilo da escrita. E é outra coisa também que, se fosse diferente, não ia mudar o fato de ser uma crônica. Se não tivesse numerando os conteúdos escolares desse jeito, se fosse um parágrafo só falando muitas coisas nós aprendemos na escola e são coisas que não servem para lidar no dia a dia com assuntos sentimentais, não sei o quê, ia continuar sendo crônica do mesmo jeito. E letra D, a utilização dupla da conjunção mas. Essa aí também é estilo de escrita e só reforça a ideia de que a escola não contribuiu nessa situação do texto. Então, o que tem os dois mas aqui? Primeiro, o mas não e depois o mas nada. Foi dito sobre o amor. Eles pensavam que era só vestir branco, caprichar na decoração e fazer os convites chegarem a tempo, mas não. Na escola até logaritmo foi ensinado, etc, etc, mas nada foi dito sobre o amor. Isso aí também, se o estilo de escrita fosse outro, o texto continuaria sendo uma crônica. Ok? Então, a única coisa que se você tirar, você acaba com o texto, se você tirar a referência ao fato cotidiano na vida do casal, não sobra nada. Certo? Não vai sobrar nada, porque tudo está sendo usado para reforçar esse fato cotidiano da vida do casal. Então, a letra E está errada. A resposta certa é a letra A. E A de amor, B de baixinho. C de chega mais se você não é inscrito ou inscrita e se inscreve neste canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Todo dia tem uma coisa boa, todo dia uma coisa excelente para você aqui. Aproveita, clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021 segunda aplicação. Tá maravilhoso, tá tudo bom demais. Meus vizinhos acendeu a janela ali, ó. Tá dando para ver lá fora. Tá ótimo. Então clica no card para você assistir tudo, porque aqui a gente bate papo também e é coisa do dia a dia igual a crônica. Ó, beijo para você e até a próxima. Fui. Tchau.